Olá pessoal, meu nome é Sinara Jardim e estarei ministrando a disciplina Técnicas Variadas de Pintura em Tecidos Diversos. Vamos relembrar algumas dicas importantes para a pintura em tecido. Tecidos. Os tecidos que possuem melhor aceitação para a pintura são os 100% de algodão, mas é muito difícil encontrar, por isso podemos usar os tecidos mistos. Os tecidos mais trabalhados são o pano de prato, toalha, lençol e fralda de pano. Antes de começar o trabalho de pintura, deve-se lavar o tecido, pois este pode estar engomado, mas não usem qualquer produto que possa alterar as fibras e também não lavem com amaciante. Também é recomendável passá-lo para que todas as dobras possam ser eliminadas para ficar mais fácil aplicar a tinta. Uma dica importante é que antes de começar os trabalhos no seu tecido, você deve fazer um teste com a tinta no seu pano, para ver se o resultado será satisfatório. Pegue um pequeno pedaço do pano que você vai utilizar, aplique a tinta e espere secar. Se o resultado for positivo, o tipo de tecido é apropriado para ser pintado. E aí, ficou tudo claro sobre o tecido que precisamos ter para começar nossa pintura? Espero que sim. Vamos falar agora sobre os materiais para a pintura em tecido. Materiais. Os pincéis que utilizaremos são de cerdas sintéticas de cabo amarelo. No slide, vocês podem observar que existe uma grande variedade de tamanhos de pincéis. Eu indico que vocês comecem com a numeração 0, 6, 10, 12 e 16. Mas se vocês se adaptarem com uma numeração de outro número, fica a critério de cada um. Quando você compra os pincéis, eles vêm retos e de longos. Você pode usá-los assim ou prepará-los. No mercado tem uma variedade enorme de cores de tintas. Mas para começarmos nossos trabalhos, indico que vocês adquirem as 3 cores primárias. As 3 cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Com o decorrer de seus trabalhos que vocês forem produzindo, vocês poderão adquirir outras cores necessárias para a produção. Mas não se esqueçam, com a mistura entre as cores primárias, vocês obtêm as secundárias. As cores secundárias são verde, laranja e violeta. E com a mistura entre as primárias com as secundárias, teremos as terciárias: amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, azul arroxeado, azul esverdeado, vermelho arroxeado e vermelho alaranjado. Outra dica que eu gostaria de passar para vocês é sobre a tinta incolor, clareador, mais conhecido como clareador. Ela serve para que sua tinta não desbote ou fique com aparência de velha no tecido, depois de uma ou mais lavagens. Aconselho a aplicar essa tinta antes de começar a sua pintura. Uma camada do clareador no desenho que você vai pintar. Não se preocupe com o clareador. Ela não muda a cor que você vai utilizar na sua pintura. Agora vamos falar da pintura puff. Neste trabalho, a tinta puff foi usada para dar relevo no corpo do desenho. Primeiro foi feito a pintura a pincel com tintas comuns, na sequência foi aplicada a tinta puff diretamente do frasco através do bico aplicador. É necessário esperar completar a secagem para poder expandir com auxílio do calor de ferro de passar. Passar atrás das roupas no avesso, não em cima da tintura. Jamais acima da tintura. Ou você também pode utilizar o secador de cabelos. A pintura dimensional é usada também para fazer pequenos detalhes em todas as técnicas de pintura em tecido, ou dar um destaque na pintura, dando um efeito 3D.
Customizar camisa é um trabalho muito interessante e divertido. Vocês podem começar com camisas velhas e transformá-las em nova. Com o uso dessa técnica de pintura tradicional, que aprendemos nessa unidade, é possível criar artigos para qualquer ambiente ou peças lindas de vestuário. Cada vez mais o público procura por artigos personalizados e o único lugar que eles vão encontrar objetos fabricados da maneira como requisitaram é com o artesanato. Neste ramo, o cliente pode ter seus pedidos atendidos de forma exclusiva, com artigos produzidos diretamente por eles, por vocês. Desenvolva seus trabalhos, pense em uma linha de produtos e coloque em sua criatividade para fluir e explore sua arte. Agora vamos para a nossa aula prática em pintura em tecido. Escolhi trabalhar com vocês a pintura de estêncil no tecido de juta. Espero que vocês gostem da aula. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sinara e estamos aqui hoje com nossa aula. Vamos aprender hoje a aplicação de estêncil na juta. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Vamos lá? Primeiramente, nós devemos fazer o nosso molde no papel craft, para que ele possa ser pintado em cima da juta. Então aqui é o papel craft, vocês devem conhecer, em qualquer papelaria vocês encontram. Vocês podem não achar dessa dimensão de 30 por 30, mas vocês podem encontrar uma folha grande, aí vocês podem cortar desse tamanho ou então menor, de acordo com o molde que vocês escolherem. Aqui eu fiz um desenho de uma folha. Fiz o desenho dela, isso aqui foi à mão livre, mas isso não quer dizer que você precise fazer à mão livre. O interessante é que você faça aquele desenho que você der conta de fazer, ou então copie aquele desenho que você acha que dá certo com a juta, certo? Nós estamos fazendo essa folha porque o que nós queremos aplicar aqui na juta é uma folha, porque nós vamos desenvolver essa juta para que se forme depois uma almofada. Então o interessante é, estou pensando em quê? Em uma almofada. O que é interessante eu pintar na minha almofada? Flores, flor, algum tipo de desenho, para onde que vai ser essa almofada? Então vocês têm que pensar nisso antes, certo? Então nós vamos desenvolver agora nessa folha que nós desenhamos aqui. Eu posso trabalhar com o estilete ou então com tesoura. Vai depender muito do que vocês acharem melhor. Eu vou trabalhar com estilete. Então eu vou fazer o corte.
Olha aqui, pessoal, como ficou o molde. A folha vazada e o outro molde que conseguimos com a parte de dentro, a folha vazada por dentro. Conseguimos 2 moldes. O primeiro molde nós vamos utilizar pintando na extensão de dentro e dessa forma o segundo molde pintando do lado de fora. Tendo assim 2 moldes diferentes para pintarmos na nossa juta. Isso significa que vocês terão 2 moldes de pintura para as almofadas. O molde que vamos trabalhar será o molde vazado. Pintaremos este estêncil na juta. O que precisamos fazer é afixar esse estêncil na juta. E eu aconselho passar cola na parte de dentro, pode ser cola branca. Passe o suficiente para que fique bem preso na juta. Passe em toda a extensão do molde. Em todos os pedacinhos que tiverem com as pontinhas, é necessário que fique bem com cola para que ele fique bem fixo na junta. Agora você vai pegar a juta e aplicar o estêncil em cima. Aperte bastante para que fique bem preso a cola. Pressione os lugares onde tem as pontinhas para que fique bem preso. Se achar necessário, vocês estão observando aqui que tem umas pontinhas soltas, pegue de novo o pincel com um pouco de cola e passe nas pontinhas que estão sem cola. Depois que vocês passarem a cola, vocês vão esperar um pouco para que essa cola age um pouco, para que fique bem firme, porque na hora que vocês passarem a tinta, ela pode levantar um pouquinho. Não se esqueçam da parte do meio. Vocês lembram que nós cortamos? É essa aqui, ó. Passe cola também e pressione em cima da juta. Eu usarei a brocha, mas isso não é necessário que vocês utilizem esse pincel. Tanto é que eu não cobrei esse pincel de vocês, nem falei dele. O que é interessante é que o que vocês tiverem em casa. Por exemplo, o pincel que nós estivemos utilizando aqui com a cola, você pode pegar ele e passar com a tinta. O que é interessante é vocês baterem do jeito que eu falei aqui agora.
Eu vou usar a brocha, mas isso não quer dizer que é regra. Vocês podem utilizar o pincel. Você lembra do pincel de cola que a gente estava usando? Ele também pode utilizar também. O interessante é vocês fazerem a batidinha, né? Sempre de leve, para que a tinta fique bem forte na junta, tá? Eu vou usar a tinta branca, mas vocês podem utilizar a tinta que vocês acharem necessário para trabalhar com o seu tecido, tá? Vocês é que determinam a tinta que vocês estão trabalhando. Então, vai depender do trabalho que vocês estão fazendo para você determinar qual que vocês querem. Façam a batidinha.
Terminamos a nossa pintura. Precisamos esperar um pouco para que essa tinta seque, só que o tempo nosso aqui é curto, então o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar então o stencil da juta, mas eu aconselho que vocês esperem que a tinta seque. Olha para vocês como ficou. Se vocês notarem alguma falha ou imperfeição na tinta, não retoquem, porque o diferenciado de quando vocês pintam um stencil é isso aí, é um charme diferente. Quando ficar seco vai dar umas imperfeições e fica bonito. É isso que a gente quer mostrar para a pintura, que ela não precisa ser perfeita nesse ponto aqui, tá? Vocês podem trabalhar outras cores, como eu já tinha falado, verdes, cores cítricas, cores fortes, laranja, né? Então vai ser de acordo com o que vocês acharem melhor, tá? Você também pode trabalhar com o outro stencil, aquele stencil que nós deixamos reservado do trem, que nós cortamos, porque o interessante quando a gente corta esse stencil da folha, a gente usa tanto a parte de fora como a parte de dentro. Aqui nós usamos a parte de fora, aqui nós temos a parte de dentro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa técnica conjunta, vai fazer diferença. O que importa é que vocês tenham gostado de fazer essa técnica. Espero que tenham gostado mesmo. E aí, pessoal, gostaram da nossa aula prática? Espero que sim. Qualquer dúvida com relação às atividades e os materiais que a gente apresentou aqui, vocês podem postar no Fórum Tira Dúvidas. Obrigada! Agora, alunos, vou dar uma dica para a organização de suas tintas. No decorrer da minha explicação, estarei mostrando imagens de como vocês devem produzir uma caixa para armazenamento. Vamos lá? Para organizar suas tintas, escolha uma caixa de papelão grande, dentro da qual seja fácil encaixar outras caixas. E de preferência, que essa caixa seja bem alta. No fundo dela, coloque sua primeira leva de tintas, separando por cores. Eu usei tiras de papelão para que os tubos não saiam do lugar. Sobre a primeira camada de tintas, encaixei uma outra caixa de papelão, um pouco menor. Pode ser uma tampa de caixa e dentro dela outra leva de tintas, né, de tubos de tinta. Se sua caixa ainda tiver altura, dá para vocês colocarem mais uma outra caixa, né, outra tampa de caixa por cima. Mais uma camada de tintas também em cima dessa caixa. Para ficar mais fácil de remover as camadas, umas de cima das outras, das caixas, uma em cima da outra, né, que você colocou, eu prendi alças de poliéster recicladas de outras embalagens que eu tinha em casa. Atravessei por baixo e grampeei como no papelão. Depois é só puxar e remover a camada quando você for usar. A caixa grande que está por fora, né, eu cobri ela com papel de presente e ganhou uma etiqueta para identificar quais objetos tenho dentro.
Também podemos fazer um organizador de pincéis. Fica perfeito e de fato manuseio. Fica aí a dica de organização de materiais. Se vocês acharem necessário, criem outras caixas e organizem outros materiais. Tudo fica em ordem e prático. E seu local de trabalho bem organizado. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Foi muito bom estar com vocês nesta aula e lembrem-se, qualquer dúvida, postem no fórum Tira Dúvidas na nossa sala virtual. Aproveitem bem o material da nossa disciplina e bons estudos. Até a próxima aula!